Fala pessoal, boa noite mais uma vez. Agora voltando aqui para falar sobre a decisão do STF, em que o STF anula a comissão especial, que foi formada na Alerj para o processo de impeachment do governador Wilson Witzel, do estado do Rio de Janeiro, meu estado. Bom, vamos lá, vamos entender. O que aconteceu é que a defesa do governador, do governo do estado do Rio, alegou que a comissão ela foi instituída sem votação, que ela é composta por 25 integrantes do colegiado ao invés de 18 e que ela não respeita a proporcionalidade, não respeitou a lei federal para que se coloque, então, se forme uma CPI nesse sentido. Bom, o STF fez a ingerência em um poder, utilizando aí, foi encaminhado para o relator, o ministro Fux, Luiz Fux, só que como é um assunto de caráter de urgência, cabe ao presidente do STF decidir, quando o assunto tem que ser decidido de forma rápida. Então o ministro Dias Toffoli vai passar então a ter ingerência sobre essa relatoria aí, sobre esse processo. Bom, como todos sabem, o governador Wilson Witzel ele é investigado tanto pelo MP como pela Polícia Federal a respeito de desvios de verba, de superfaturamento em contratos na área da saúde. Isso aí não é novidade, você acompanhou em várias manchetes, vários veículos de comunicação e todos os dias ficou-se então, não só no estado do Rio de Janeiro, como em vários estados do Brasil, sobre o Covid-19. É o vírus pop, que todo mundo começou a colocar Covid pouco, minha licitação primeiro, as minhas compras de respiradores primeiro. Então, realmente, tem alguém perguntando aí, senhor ilustre deputado, o que vai fazer? Isso não é atribuição de deputado federal. Aqui eu estou como um mero opinador. Estou aqui para poder trocar essa ideia com vocês, tá? Isso aí cabe à Alerj. Eu sou do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, para poder já sanar qualquer tipo de dúvida, tá? Então, o que nós podemos fazer é, evidentemente, acompanhar de perto o caso e qualquer tipo de ação de inconstitucionalidade que possa ser movida por partido. O deputado ele não pode mover uma ADIM, isso tem que ser por partido que tenha representação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e por outros órgãos e autoridades, mas não o deputado somente, tá certo? Então, qualquer um que venha a falar, pô, Daniel, tu não fez nada, isso não cabe a deputados federais. Nós podemos sim enviar alguma denúncia, alguma coisa, algum tipo de protocolo para a gente seguir, mas cabe à Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, decidir sobre isso. Bom, aqui falando de forma técnica, pegando essa parte, a comissão, ela não é uma comissão que vai decidir a cassação do Wilson Witzel. Aquela comissão ali, ela foi formada na Alerj de uma forma, vamos colocar assim, não é certa essa palavra, mas simbólica, de forma ali emblemática, meramente opinativa, para que se possa ali levantar as discussões e tudo mais, documentos que vão servir de prova. Mas quem decide a cassação do mandato é o plenário da Alerj. Tá? Então não adianta falar sobre proporcionalidade, porque quem decidiria de qualquer maneira seria o plenário, não seria aquela comissão que falaria, sacramentaria, olha, vamos cassar o mandato. A comissão ela foi montada de forma mais especulativa até do que de forma técnica mesmo, para poder cassar o mandato. Isso aí é muito importante lembrar. Então, para que as pessoas entendam, mesmo assim, o STF não pode fazer essa ingerência nos três poderes. Tá? Quem decide isso é o plenário da Alerj. O plenário de qualquer assembleia vai decidir a respeito de qualquer tipo de processo administrativo contra parlamentares. Não é o STF. E você percebe que cada vez mais o STF ele perdeu a mão, perdeu a noção. E juridicamente, embora tenha um corpo jurídico dantesco por baixo de cada ministro, de 170 aproximadamente, ou 180, salvo engano, que inclusive juízes, inclusive magistrados assessoram esses ministros. Então, para que eles tenham algum tipo de erro também, é uma coisa que seria bizarra, mas tem. Ou seja, você vê que é alguma coisa que é claramente articulada para poder tornar suas decisões cada vez mais parâmetro jurídico. Então, queria passar para vocês isso. O STF, mais uma vez, faz uma ingerência nos poderes, mas quando qualquer tipo de poder fala do STF,
ou do judiciário, né, que é o STF, é o judiciário, ou faz ingerência, eles logo colocam suas decisões ou monocráticas ou totalmente inquisidoras. Eles não perdem tempo, eles agem rapidamente e querem cada vez mais mostrar poder, quando eles não têm mais poder que um legislativo ou que um executivo. Tá? Eles não têm mais poder. Os poderes são aqui, independentes e harmônicos entre si. Ambos têm a sua competência constitucional e, claro, sempre que um exagerar as suas funções, cabe então a aplicação do sistema de freios e contrapesos, que é o chamado check and balance. Mas, né, nesse caso, algumas pessoas vão falar, olha, Daniel, se a Alerj ali, o legislativo, acabou exagerando em suas atribuições, o STF não aplicou ali o sistema de freios e contrapesos? Não, porque a comissão não decidiria o impedimento do Wilson Witzel. A comissão é meramente opinativa. Então não aconteceria. Agora me espanta, né, a pressa, o desespero para que se vá até o STF, tanto do governador, e a pressa do STF em resolver. Né? O STF no Brasil é um desastre. O STF ele é uma bizarrice, uma estrovenga jurídica sem precedente, né? Com decisões que vão sempre no lado da criminalidade, sempre defendendo o crime de alguma maneira para grupos que os convém, outros que peitam o STF, que enfrentam o STF, suas atrocidades jurídicas, eles querem pedir cassação, querem pedir prisão, querem tomar decisões que venham a tolir todo e qualquer direito individual, tá? Mas é o STF, né? Então eu queria deixar aí para vocês esse pensamento. Tecnicamente falando, eu acho que a comissão ela não provocaria risco algum, embora o STF também está dizendo que tem que ser formada nova comissão, tá certo? Então, foi uma decisão que acarretaria ali a dissolução da primeira comissão, né? Que é uma comissão especial, e que se forme nova comissão, que aí teria que pegar novas provas e tudo mais, blá blá blá. Só que aquelas provas ali também, gente, falando tecnicamente, se a comissão formada pela Alerj, ela foi uma comissão opinativa, qualquer coisa que seja captada por ela como prova, não poderia ser utilizada também no processo administrativo, porque isso geraria dubiedade, já que é uma comissão. Vejam bem, eu não estou aqui defendendo não impedimento e não processo. Pelo contrário, qualquer coisa que esteja à margem, a um arrepio da lei, tem que ser investigada, e se o governador tiver incorrido em crimes, tem sim que ser cassado, e qualquer outro. Tá? Qualquer outro. Agora, seria um prejuízo danado se essa comissão, que admite ser meramente opinativa, conseguisse captar muitas provas e utilizasse no processo, e o processo fosse derrubado lá na frente com essas provas, né? Que seria aí a teoria da árvore do fruto envenenado, né? Que é uma corrente doutrinária que defende isso aí. Quando as provas elas vêm de uma maneira equivocada, de uma maneira irregular, todo o processo pode cair, porque essa teoria defende a teoria da árvore do fruto envenenado, tá certo? Então acho que não adiantaria muito bater nessa tecla. Então foi dissolvida aí, pelo que as notícias estão dizendo, mas nós entraremos então, quer dizer, nós não, a Alerj vai entrar então na formação de um novo corpo. E dessa vez então a comissão legal para impedimento vai ter então que passar por votação, uma vez feita a votação composta por 18 integrantes no seu colegiado, para poder respeitar a proporcionalidade da casa e também a hierarquia da norma federal, que tem ali as diretrizes para que se montem comissões nesse sentido, tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês, mais uma vez ratificando, alguém colocou aí sobre o que eu vou fazer, isso não é atribuição de deputado federal, isso é com os deputados estaduais, tá certo? Os deputados federais fiscalizam o presidente, tá bom? Então é isso, os deputados federais fiscalizam o presidente, e os estaduais, os governadores, os vereadores, os prefeitos, tá certo? É basicamente assim que funciona. Então tá, no mais, boa noite aí para vocês, fiquem com Deus, o Brasil está acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra. E outra, o bem sempre vence no final, tenham isso em mente, tá bom? Já dizia Winston Churchill, uma mentira dá a volta ao mundo antes mesmo que a verdade tenha tempo de se vestir. Abraço.